O intuito desse vídeo não é ser fiel à mitologia grega, mas sim fazer um paralelo entre a vida de Sísifo e as nossas vidas. Afinal, de certa forma, o nosso trabalho e tudo o que fazemos é tão sem sentido quanto o que Sísifo faz, mas precisamos dar algum propósito para o nosso sofrimento para tornar a vida suportável. Esse vídeo, então, é uma tentativa de contribuição para essa busca de propósito. Aviso foi dado, agora bora lá. Pois é, Sísifo vai ter que ficar levando aquela pedra até o pico da montanha eternamente. Deve ser bem cansativo empurrar aquela pedrona até o topo todos os dias. Se essa atividade tivesse algum propósito, talvez fosse mais fácil aguentar o sofrimento. Mas fazê-la é aparentemente inútil e sem significado. Bem, Sísifo poderia criar uma utilidade ou seu próprio significado para esse esforço. Se exercitar é ótimo para mantê-lo saudável fisicamente e mentalmente, por exemplo. Sísifo só precisa levar a pedra até o pico da montanha uma vez por dia, então se ele conseguir levá-la até o topo antes que o dia acabe, terá tempo livre. E em seu tempo livre ele poderia se divertir de alguma forma e ter um momento de descanso também. Talvez os prazeres que vierem após o trabalho dele sejam um bom motivo para passar por todo aquele esforço inútil. Mesmo se assumirmos que o trabalho de Sísifo não serve para nada e que a existência dele não tem um propósito maior, os prazeres da vida continuam prazerosos, e talvez até carregar aquela pedra possa ser uma fonte de prazer, dependendo de como ele enxerga essa atividade. Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. É uma boa frase, não acha? Quando tu estiver sofrendo, é importante pensar o seguinte: será que a situação é realmente tão ruim quanto você pensa? Ou, na verdade, grande parte do sofrimento é causado pela maneira como tu interpreta aquela situação? Mas, enfim, Sísifo poderia criar desafios para tornar seu esforço mais interessante. Por exemplo, tentando bater o próprio recorde de velocidade, levando a pedra até o cume cada vez mais rápido, o que também faria ele ter mais tempo livre. Ele poderia apreciar a vista quando chegasse no topo, e durante o processo de carregar a pedra, ouvir um podcast, ou quem sabe conversar com alguém que estivesse escalando a montanha junto com ele. Distrair a mente de certas formas diminui o sofrimento. Aliás, o trabalho de Sísifo não precisa ser uma tortura se ele gostar de fazê-lo. Ele foi colocado nessa situação como castigo, mas só é um castigo se ele se sentir mal com isso. Talvez você se pergunte: quem diabos gostaria de ser obrigado a empurrar uma pedra até o pico de uma montanha sem propósito todo dia para sempre? Pode ser uma tarefa difícil mesmo. Que bom que, diferente de Sísifo, você tem poder de escolha. Mas, continuando, inicialmente Sísifo levava um dia inteiro para levar a pedra até o pico. Mesmo que ele se esforce bastante para agilizar o processo, ele teria no máximo umas 3 horas de descanso por dia. Então seu tempo acordado está fadado a ser muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mesmo que a vida de Sísifo fosse igual à de uma pessoa comum, trabalhando de segunda a sexta e apenas 8 horas por dia, o tempo passa rápido quando tu tá se divertindo. Então a impressão seria a mesma da situação anterior, que ele tem muito trabalho e pouco tempo livre. Isso, claro, se Sísifo ficar frequentemente ansioso em seu trabalho, querendo que ele acabe logo para que seu tempo livre chegue e ele aproveite. Nesse caso, na minha visão, a vida dele será uma droga mesmo. Mas qual seria o sentido dessa ansiedade? Tirando os ascetas, a gente tá quase sempre em busca de algo. Então, mesmo que a tarefa que Sísifo tem desapareça, ele provavelmente continuaria ansioso. Só que em busca de outra coisa agora. Se quase toda hora a gente tá em busca de algo, até o final das nossas vidas, significa que a gente nunca chega em um destino final desejável. Um local onde a gente realmente queira estar e ficar nele. Esse lugar não existe. A gente sempre quer algo mais. Alguma mudança, no mínimo. Schopenhauer dizia que é intrínseco o sofrimento na presença da vontade, pois enquanto desejamos, não temos o que queremos, o que nos faz sofrer. E na opinião dele, já que nós estamos desejando quase o tempo todo, significa que estamos sofrendo quase o tempo todo, por conta do nosso desejo de que o futuro chegue logo para que nossa vontade se realize. A ansiedade pelo futuro te faz não aproveitar o presente. Uma coisa que me ajuda a diminuir bastante a ansiedade é prestar atenção no aqui e agora, no que eu estou fazendo no momento, evitando julgamento sobre a atividade desempenhada, tipo uma meditação. Quando a tua cabeça fica no prazer futuro, tu não vive o presente. No máximo sobrevive a ele, considerando cada segundo uma amostra grátis do inferno.
É fato que para obter certas recompensas, nós somos obrigados a fazer certas coisas. Coisas essas que frequentemente são vistas como desagradáveis. Mas a nossa vida fica muito melhor se aproveitarmos o caminho também, não só o destino. Porque a maior parte da nossa vida vai ser feita de caminho. Então, pelo menos que seja um caminho agradável. Pois, se não for, a maior parte da nossa vida será feita de sofrimento. Dependendo de qual caminho tu tá trilhando, pode ser bem difícil aproveitar ele, e não só a recompensa. Mas se esse for o caso, eu te sugiro mudar de caminho até se encontrar. É importante lembrar que se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Eu escolhi trabalhar como youtuber porque eu não quero que o trabalho seja uma tortura. Se um dia esse trabalho se tornasse, eu trocaria de trabalho. Mas enquanto eu estiver genuinamente feliz durante o processo de produzir vídeos, novos vídeos eu farei. Talvez após um bom tempo nessa jornada infinita de levar a pedra até o topo, Sísifo aprenda alguma lição de vida com isso. Quem sabe ele se torne uma pessoa melhor e escreva um livro sobre o que aprendeu. Outro cenário agora. Vamos supor que um grande avanço tecnológico ocorra, abolindo todos os trabalhos, incluindo o de Sísifo. Esse avanço hipotético acabaria com a obrigatoriedade de todos os desafios da vida. Isso seria uma bênção ou uma maldição? A evolução nos programou para vivermos em um mundo com sofrimento e desafios. Como será que ficaria a nossa cabeça quando tudo isso sumisse? Nós seríamos inúteis. Não poderíamos fazer a diferença, pois os robôs seriam extremamente melhores do que nós em tudo. Eu acho que se as nossas vontades fossem todas satisfeitas instantaneamente, nós nos cansaríamos bem rápido disso. Sem desafios, a vida fica chata. Mas com desafios, mesmo que opcionais, como os jogos, nós sofremos. Vai dizer que tu nunca se estressou ou ficou triste jogando um jogo. Um abraço pro League of Legends. Parece que esse jogo foi feito pra te irritar. Talvez seja melhor pra gente que a escassez permaneça. Se acabarmos com ela, eu acredito que muitos de nós migrarão pra uma realidade virtual com escassez artificial. Na real, meio que a gente já faz algo semelhante hoje em dia, através dos jogos que jogamos em nosso tempo livre pra não ficarmos entediados. Esse tipo de entretenimento é muito popular. As conquistas são mais recompensadoras quando batalhamos para conquistá-las. E quanto mais forçamos para ficar só do lado do prazer, mais resistência adquirimos ao prazer, e mais sensíveis ficamos à dor. E a mesma lógica para o contrário. Quando o prazer é escasso, você aproveita ao máximo as pequenas coisas. Quanto mais abundante algo é, menor seu valor. Por isso, um copo de água no conforto de uma casa onde tem refrigerantes e sucos bem mais gostosos é visto como sem graça. Mas no deserto, após 5 dias sem beber água, é a bebida dos deuses. A gente se acostuma com o prazer em abundância e com o sofrimento em abundância. Tudo que é abundante na vida sentimos com menor intensidade. Esse fenômeno se chama adaptação hedônica. Mas será que seria bom pra gente acabar com o sofrimento? Eu acho que tristeza e raiva é parte do que nos torna humanos. O mundo sem isso seria estranho e artificial demais. Será que tristeza, raiva e sofrimento no geral são sentidos necessariamente de forma ruim e desagradável? Chorar ouvindo uma música triste ou se irritar participando de uma competição são coisas que podem ser estranhamente agradáveis. Se eu tivesse a opção de nunca mais sentir emoções negativas, eu não sei se eu optaria por isso não. A tecnologia está facilitando nossa vida cada vez mais, mas será que ela está nos tornando mais felizes? Dificuldade não é algo necessariamente ruim. Um dia a tecnologia vai ser capaz de burlar a adaptação hedônica totalmente e controlar nosso cérebro com maestria. Eu me pergunto se isso realmente resolverá todos os nossos problemas. Mesmo que tu tome um remédio e o sofrimento seja erradicado, ainda existirão diferentes níveis de prazer. E os níveis mais baixos de prazer seriam indesejáveis. Iríamos querer estar sempre no topo. Será que esse novo sistema de recompensa não funcionaria como uma balança quebrada, onde a ausência de prazer é de alguma forma interpretada como um tipo diferente de sofrimento? Ok, eu acredito que a tecnologia será capaz de bloquear totalmente qualquer sofrimento no futuro, mas a evolução nos fez capazes de sofrer por um motivo: proteção. O prazer incentiva uma ação, e o sofrimento a desencoraja. São esses dois estímulos que guiam tudo o que fazemos. Eles funcionam como uma bússola.
A gente funciona corretamente com gatilhos de dor em diferentes níveis e prazer em diferentes níveis. Mas e só com o prazer, e esse prazer sempre estando lá no topo? Se a tecnologia estimulasse nosso cérebro para sentirmos o máximo de prazer e nenhum sofrimento o tempo todo, eu acredito que simplesmente pararíamos de nos mover. Só existem dois motivos para alguém escolher se movimentar: obter prazer ou evitar a dor. Se estivermos sempre sentindo o máximo de prazer sem fazer nada e sem nunca sentirmos nenhuma dor, não há nenhum incentivo para o movimento. Será que essa pessoa paralisada seria mais feliz do que nós? Ou será que é preferível a aventura nessa montanha-russa de sentimentos que é a vida em seu estado natural? Comenta aí embaixo tua opinião sobre esse assunto e até a próxima.